Segundo Samuel, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao 5. Diz assim o texto sagrado: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Somos do mesmo povo do que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Deus tem promessas para nós. Todos temos promessas. Quem está na casa do Senhor receberá de Deus algumas promessas que vão se cumprir no tempo de Deus. Nada pode ser no tempo do homem. Precisa ser no tempo de Deus. Deus sabe a hora certa de agir e de fazer o que é necessário para o nosso bem. Quem sabe você está buscando algumas bênçãos do Senhor e tem pensado: Deus não tem me atendido. Ele está te atendendo, sim, mas Ele vai agir no tempo certo. E nós precisamos acreditar nas promessas, e nós precisamos entender que o Senhor é grande, é poderoso, e também é bom, é amoroso. Amém? Aqui está um texto no qual nós vemos Davi sendo ungido rei sobre a nação de Israel. Davi, ele foi ungido com 30 anos de idade. 30 anos. Ele começa a reinar sobre todo Israel e Judá. Ele se torna rei. Ele teve que esperar um bom tempo para chegar ali. Quando Deus falou com ele, ele tinha um pouco menos do que 18 anos. Então a promessa nunca é tão rápido quanto queremos ou desejamos. Se for muito rápida, ou muito rápido o cumprimento da promessa, pode dar errado. Se Davi tivesse começado a reinar antes, ele poderia não ter sido o rei que foi. Na história bíblica, ele foi o maior rei. E há quem afirme que ninguém foi tão bom administrador quanto Davi em qualquer tipo de reinado, na Bíblia ou fora da Bíblia. Então ele era um bom administrador, ele era um guerreiro, e ele, sobretudo, buscava a presença de Deus. Ele buscava a direção do Senhor. Então ele vai se tornar rei aqui. É interessante que acontecem algumas coisas que vão confirmar o reinado dele. Então, tudo nós precisamos entender. Como é que Deus está confirmando isso para mim? Você tem uma bênção para receber, você precisa entender a palavra de Deus no teu coração. Você precisa entender a direção do Senhor. O Senhor vai confirmar o momento certo de você receber uma bênção com alguns sinais, de algumas maneiras Ele faz isso. E aqui nós vemos, os líderes vão procurar Davi, e ele acaba sendo coroado. Não era algo simples, não.
Davi viera de uma família simples. Família simples. Era uma família que trabalhava na área rural, tinha ali os seus bens, uma família simples. Deus enviou Samuel, que foi até lá e ungiu Davi. Davi era um moço de 17 anos, estava cuidando das ovelhas, estava todo mundo ali num banquete, e os filhos, né, vão passar ali diante do Samuel, e Deus não vai confirmar nenhum. Até que o Samuel perguntou: acabaram-se os moços? Não, tem mais um, está lá cuidando das ovelhas. Vai buscá-lo. Quando ele chegou, Deus confirmou. Então Deus, ele tem a confirmação. Aquele momento era um moço simples que estava separando. Mas Deus, quando Deus derrama uma unção sobre ele, a unção é muito forte. Deus vai usar o profeta Samuel. E a unção naquele tempo, hoje a gente economiza um pouco, passa um pouquinho de hora. Naquele tempo jogava o azeite na cabeça, para valer. Jogava o azeite. E a partir dali o Davi tornou-se outra pessoa. Ele vai cuidar das ovelhas, um urso vai atacar, ele vai matar o urso. Dá até medo de olhar para o urso, e ele matou o urso. Um leão tenta pegar as ovelhas, ele vai e defende as ovelhas e mata o leão. Os irmãos estavam na guerra, ele vai levar algumas encomendas para os irmãos, tem um gigante, ele mata o gigante. Então ele vai construindo uma história. Mas depois ele tem a perseguição terrível do Saul. No primeiro momento o Saul gostava dele como um filho. O Saul vai ficar com ciúme dele, vai pensar: esse moço vai assumir o trono. Ele vai assumir isso aqui e eu tenho que eliminá-lo. Então ele lançou setas para matá-lo, não conseguiu. Foi com o exército atrás, não conseguiu. Ele tentou eliminar Davi de todo jeito. E Davi, em nenhum momento ele pensara em tomar o poder do Saul. Pelo contrário, ele teve chance de matar Saul e não o fez. Então veja bem, quando você tem muito medo de uma coisa, de perder uma coisa, é capaz de perder. Então você está lá no teu trabalho, não fica ali com medo do colega que vai tomar o teu cargo, não fica com medo do concorrente. Faça o teu melhor e Deus vai cuidar de tudo. O Saul tinha tanto medo que ele acabou morrendo por isso. Ele acabou perdendo a própria vida. E vai chegar num tempo que o Davi vai assumir o trono. Nada foi de uma vez, ele vai ficar 7 anos só em Judá, depois ele assume todo Israel. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar ao teu coração. Diga assim: como alcançar a promessa de Deus? Como é que a gente dá para saber que chegou a hora de cumprir? É mais ou menos isso que eu quero transmitir para você. Abraão teve uma promessa de ser pai, demorou 25 anos. Davi vai demorar aqui um pouquinho mais de 12 anos para cumprir toda a promessa. Como é que a gente sabe? Que tipo de atitude devemos ter ou que sinal podemos receber de Deus? Vamos lá. Como alcançar a promessa de Deus? Diga assim: esperando o sinal de Deus. Olha o versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom. Hebrom está lá no sul da Galileia, terra de Judá, onde Davi estava reinando sobre Judá. E falaram dizendo: somos do mesmo povo do que tu és. Pastor, isso é simples? É simples não. Você sabe o que significa todas essas tribos, todos esses líderes ir lá procurar Davi? Era exatamente esse pessoal que estava tentando matar Davi. Quando Saul vai persegui-lo, esse pessoal estava no exército de Saul. Olha a situação. Quando Davi assume Hebrom, eles queriam eliminar Davi. Durante aqueles 7 anos, foram 7 anos e meio de muita paz. Mas vai chegar num momento que os líderes vão reunir e vão dizer assim: olha, nós somos o mesmo povo. Tu és um de nós. Você está comandando aqui. E ele tinha uma boa fama, era um guerreiro, como eu disse na introdução, era um guerreiro forte. Então é o seguinte: vamos conversar. Nós viemos aqui. Sinal.
Que grande sinal! Quando Davi acordou naquele dia e alguém falou: olha, os líderes das tribos de Israel estão aí para falar contigo. Ele deve ter pensado: eles estão planejando alguma guerra contra mim. O que eles estão querendo? Eles vão cobrar alguma coisa? Não, era o momento. Quando eles falam aquilo: nós somos o mesmo povo, nós somos um. Aquilo era um sinal, era uma resposta. Então nós precisamos esperar com paciência o sinal de Deus. Você tem uma decisão para tomar? Espera um sinal de Deus. O Davi tinha a promessa lá atrás. Quando Samuel ungiu Davi, mais de 12 anos atrás, ele sabia que se tornaria rei de Israel. Ele tinha a promessa. Não só a promessa de Deus, mas a unção. Ele foi ungido rei. Ele não estava usurpando nada, mas ele tinha que esperar o sinal de Deus. Quando ele assumiu o poder sobre Judá, ele poderia ir lá guerrear. Não era isso que Deus queria. Ele tinha que esperar o sinal de Deus. E agora chegou o sinal. Chegou o sinal por meio de pessoas que poderiam ser inimigos dele, ou querer a morte dele. Mas vão chegar lá e vão reconhecer o valor dele. Espere um sinal. Você sabe qual é o problema do ser humano? O ser humano é muito precipitado. Ele vai tomando decisões. Ele toma uma decisão precipitada hoje e amanhã ele vai colher um resultado negativo. Espera um sinal de Deus para você agir. Você está querendo fazer algo? Espera. Vai mudar de cidade? Não, você tem que ter uma confirmação para isso. Eu vou mudar de trabalho. Você precisa ter uma confirmação. Você tem que ter um sinal. Tem pessoa que muda de tudo na vida sem pensar. Não é assim que funciona. Você tem que falar: Senhor, eu preciso da tua direção, e eu preciso que o Senhor me mostre algo que vai tocar o meu coração. O Davi esperou ali. Não era fácil para ele esperar 7 anos e meio. O Saul era morto, um filho mais novo de Saul, Esibosete, tinha sido levantado rei e acabou morto. Aquele povo estava sem direção, mas ele esperou em Hebrom. Ele esperou o momento certo. Então Deus está falando com você: espere o momento certo para agir. Não vá agindo de qualquer maneira. Mas o Senhor falou comigo, o Senhor me mostrou isso, o Senhor me prometeu, isso é meu. Espera. Na hora certa Deus vai confirmar. É agora. Se você chegar antes, não vai dar certo. Não chega antes da hora de Deus, e nem depois. Espera o sinal. Quando os líderes chegaram ali e falaram com ele: nós somos um só povo. Ele falou: é agora. Esse é o momento. Eles vão reunir com Davi para que aquele sinal ficasse evidenciado. Então nós precisamos ter sabedoria, prudência, paciência. Difícil ter paciência, não? Mas precisamos ter. Nós precisamos aprender a esperar. Espera um pouco mais. Você está aí necessitando de algo, mas espera. Um sinal de Deus virá. Vai vir alguma coisa que vai tocar a tua alma. E naquele momento você vai saber: é agora. É agora. Chegou o meu momento. Olha, a nossa bênção sempre vai chegar. Amém? Vamos lá. Como alcançar a promessa de Deus? Diga assim: aguardando a abertura da porta por Deus. Depois que os líderes falaram que eles eram um só povo, no versículo 2 vai dizer: outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Olha, quem está falando isso aqui é quem o impediu até agora de assumir o poder. Mas eles vão reconhecer que Davi, no tempo de Saul, é quem comandava, fazia entradas e saídas militares. Eles vão agora falar: puxa vida, Davi, você era um principal general.
Davi nunca perdeu uma batalha, enquanto rei, mas enquanto general do Saul. Ele ia para a batalha e voltava com a vitória. Ele entrava e saía. Aquele povo reconhecia? Não. Aquele povo não tinha. Mas chegou um momento que a porta vai abrir. Olha como eles vão dizer aqui, olha. Olha a palavra do Senhor que eles vão dizer: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe. Para lá, eles sabiam disso? Sabiam. Essa palavra de Deus tinha corrido, mas eles não. Ficaram 12 anos olhando para Davi e boa parte do tempo querendo matá-lo. E quando Davi assume o reinado sobre Judá, porque Davi era da tribo de Judá, quando ele assume sobre Judá, eles não reconhecem e vão demorar 7 anos e meio. O Davi esperou a porta abrir. O sinal foi a chegada deles. Esta palavra que, reconhecendo o poderio dele enquanto guerreiro, e também citando a palavra de Deus: olha, tu vais ser chefe sobre o povo. Isso aqui era Deus abrindo a porta. Deus estava abrindo a porta. Falou: Davi, chegou a hora de você entrar e dominar Israel. A porta estava sendo aberta. Até então, Deus tinha aberto uma porta em Hebrom, e ele dominou sobre Judá, mas Judá era a tribo da qual ele fazia parte. Então, ele não arrombou a porta. Eu quero deixar essa palavra para você aqui, muito importante. Ele não precipitou e não arrombou a porta. Tem gente que chega, que tem algo que entende que é de Deus, vai lá e arromba a porta, quebra, chega antes, faz loucura. O que acontece? Não dá certo. Tem muita bênção que poderia ser para a pessoa, uma pessoa não recebe. A pessoa se precipita. A pessoa vai lá fora do seu momento. Quando Pedro vai negar Jesus, Jesus avisou: Pedro, você vai negar ali 3 vezes antes que o galo cante. Ele foi. Se ele não vai, ele não teria tido aquela experiência tão ruim na sua vida. Pedro tinha sido separado? Tinha. Quando Deus vai escolher os 12, ele fala assim: primeiro Simão Pedro. Primeiro Simão Pedro. Então ele era escolhido, mas Jesus preveniu: olha, você vai me negar. Eu não, Senhor. Todos podem negar, podem fazer. Eu estou disposto até a morrer. Aí foi lá, ficou com medo dos empregados do sumo sacerdote. Mas aqui lá, quando ele entra por aquela porta, que Jesus estava lá dentro, ele arromba a porta. Isso no sentido figurado. Ele foi onde ele não deveria ir. Ele quis fazer a coisa à sua maneira, não funciona. O Abraão, instigado pela própria Sara, ele vai arrombar uma porta lá atrás também. Deus falou: eu vou te dar um filho. É o filho da promessa. Por meio desse filho eu vou fazer toda a obra. Depois a sequência, eu vou abençoar e eu vou vir. O Salvador vai nascer no mundo. Ele arrombou a porta junto com Sara quando teve o filho com a escrava. Olha, você vai ter um filho. Não, o filho é o filho da Sara. Ele vai ter. E foi um problema. Ismael tinha 13 anos quando o Isaac nasceu. Isaac ia crescendo, Israel falou: vou bater. Era fácil bater. 13, o outro tinha nada. 14, o outro tinha 1. 15, o outro tinha 2. Então veja bem, ele arromba aquela porta. Ele faz errado. Ele vai ter que mandar o filho embora. Deus vai falar: manda a escrava e o filho embora. Sendo filho da escrava, não, ele amava o Ismael, ele teve que mandar embora. Por quê? Mesmo sendo o pai da fé, ele arrombou uma porta. Ele entrou onde Deus não mandou ele entrar. Ele chegou antes, Deus ia dar o filho 13 anos depois, mas ia dar. Era a hora certa, era o momento certo. Então Abraão, que é um grande personagem da Bíblia, vai arrombar aquela. Não, a gente tem que aguardar Deus abrir a porta. Lá na frente, quando Pedro estava preso, amarrado, o Senhor enviou o anjo e abriu a porta. Tocou nele, levanta, a corrente caiu, abriu aquela porta. E quando chegou lá na frente, a porta principal abriu sozinha. Sozinha não, era Deus abrindo. Então ele agora tinha aprendido, não precisava ficar desesperado. Não entra em desespero.
Quando Deus chegar o momento, Deus vai abrir a porta. A porta estava aberta, Pedro passou e falou: agora sei que o Senhor enviou o seu anjo. Deixa Deus abrir essa porta aí. Você está enfrentando uma luta, você está batendo, não está dando certo, espera. Vai orar, jejua, não arromba a porta. Tem muita gente que precipita para receber algo que é de Deus. Tem gente que arromba a porta quando não é nada de Deus. Mas tem gente que é de Deus, a promessa é, mas tem a hora de Deus. Não arrombe essa porta. Então, o Davi, ele aguardou a abertura. Qual que é a abertura? Vai chegar ali e vai dizer: olha, o Senhor te diz, tu apacentarás o meu povo Israel. Aí, ó, isso aqui era a porta aberta. Ele não precisou chegar lá: olha, negócio seguinte, Deus falou comigo lá atrás, Samuel era homem de Deus, eu já estou governando aqui, Saul é morto, eu vou lá e vou dominar. Isso é arrombar a porta. Ele ia lá, ele ia matar os próprios irmãos judeus. Ele ia dar certo? Não. Aí ele esperar 7 anos e meio, não é pouco tempo, ficar ali em Hebrom, lá embaixo, a parte sul da Palestina, e ele ali esperando, mas os líderes vão chegar, não somente vão reconhecê-lo como um deles, como vai dizer: o Senhor falou contigo, tu és o nosso rei. Espera Deus abrir essa porta na tua vida, espera, não desiste. Tem gente que desiste também, demora a promessa, deixa para lá, não vai acontecer, chuta tudo, desiste. Tem pessoa que tem uma promessa grande de Deus, vai lá e desiste. Não, espera, Deus vai abrir a porta. Pastor, mas essa porta aqui está com ferrolho difícil, vai abrir. Na hora que Deus chegar, Ele chega e Ele faz. Deixa Deus abrir essa porta aí. Você vai entrar e vai sair do outro lado vitoriosamente. Como alcançar a promessa de Deus? Diga assim: fazendo aliança com as pessoas enviadas por Deus. Olha o versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos era quem liderava as tribos de Israel, vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com ele aliança em Hebrom. Perante quem? O Senhor. E ungiram Davi rei sobre... Bom, Davi não tinha sido ungido por Samuel? Tinha. Ele já era o rei. Mas agora os líderes quiseram ungí-lo também. Nós somos os líderes, nós vamos te ungir. Pode ungir. E o Davi vai fazer aliança com eles. Chegou ali, olha, a situação, então nós vamos fazer aliança. Aliança com eles. Vamos fazer. Os filisteus gostavam do Davi. O Davi era uma pessoa diferenciada. Ele matou o gigante. Ele chegou a morar com os filisteus. Morou com os filisteus. Saul queria matar, ele vai lá, fica no meio. Teve um momento ali que a turma quis fazer, ele fingiu de louco e some. Depois voltou e morou. Quando ele sai, Saul morreu, ele estava ainda com os filisteus. Ele tentou ir para uma guerra. Eu imagino que ele não iria matar o povo de Israel. E lá devolveram ele. Não, você não vai na guerra. Não, você é um deles. Ele volta aí, uma outra passagem, ele vai encontrar o seu povo, que o inimigo tinha atacado, ele recupera. Na sequência, ele vai entrar em Hebrom. Estava chegando o tempo dele. Mas os próprios filisteus tentaram fazer um acordo com ele uma vez. Olha, vamos fazer um acordo. Você é guerreiro. Para os filisteus queriam, nós vamos lá, guerreamos, deixamos você governando ali. O filisteu queria fazer aquilo. E os filisteus na época, eles tinham armas. Eles se especializaram, era um povo muito bem armado, ele fazia ali as espadas, eles tinham uma força militar maior. Davi, nós vamos contigo. Vamos contigo. O Davi não fez aliança com eles. Morou um tempo porque a vida dele não estava fácil lá em Israel, com aquele exército tentando matá-lo. Mas ele não fez aliança para dominar Israel. Deus tinha falado? Tinha. Ele esperou e chegou o momento em que ele vai fazer aliança com as pessoas certas. Ele vai fazer aliança com os anciãos, pessoas certas, na hora certa. Quando aqueles líderes ali estavam, ele falou assim: vamos fazer aliança, vamos. Nós vamos te ungir novamente. Pode ungir.
A partir daquele momento, ele vai se tornar rei de Israel. Se você ler os versículos posteriores, você vai ver Davi conquistando Jerusalém. Ele vai sair dali e vai conquistar Jerusalém com Joabe. Então veja bem, por quê? Porque ele fez a aliança com as pessoas certas. Você tem bênçãos para receber, não faça aliança com qualquer um, não. Com quem você está fazendo aliança? Com o ímpio? Com pessoas, entre aspas, poderosas? Com políticos? Com pessoas que batem a porta da tua casa propondo alguns negócios inconvenientes? Oh, Deus fala, eu vou te prosperar, você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo. Ah, aparece alguém te propõe um negócio que não é bom, que não agrada a Deus. Você fala, Deus falou que eu vou prosperar, então eu vou fazer isso. Eu estava em casa com a Jussiene, um domingo, chegou alguém e falou para nós, casa, olha, Deus tem prometido que eu vou ser muito rico. Falei, puxa vida, que bom, né? Estava um casal, não, Deus tem falado comigo, faz anos isso. E até alguém ligou, me entregou uma palavra, eu vou ser rico, e agora surgiu uma oportunidade. Eu falei, oportunidade? Surgiu. E Deus tem falado, eu vou ser rico. E era uma pessoa que tinha uma vida até boa, assim. Mas falou, eu vou ficar rico, vou dar dinheiro para a igreja, viu, pastor? Vou dar dinheiro para a igreja, e vou ficar muito, estou fazendo um negócio grande, vamos fazer uma coisa muito grande, grande. O que o senhor acha? Vai ser bom para a igreja, porque eu vou dar um dinheirão para a igreja. Eu falei, não entendo de Deus isso. Não, essa aliança que você está fazendo, não é de Deus. Não, eu vou lá, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico. E a mulher estava na cozinha conversando com a Jussiene e confirmando. Então, já estou gastando por conta. A proposta era interessante. Mas pastor, o senhor acha? Eu falei, olha, fulano, não há promessa. Não é assim que Deus promete na Bíblia, né? Essa questão da riqueza. A riqueza muitas vezes é muito mais mal do que bem. Você não se deixe levar. E por outro lado, nada vem fácil na vida. Nada vem fácil. Se você está tentando fazer uma coisa aí muito fácil, toma cuidado, não é assim. Que negócio é esse? Como é que você vai ganhar tanto dinheiro? Não, já acertamos, está tudo certo, eu vou para lá. E ele olhou para mim, mas o senhor não está acreditando que Deus falou, não há uma base bíblica em tudo que você está falando. Eu estou te alertando como pastor, quero orar por você. Cuidado, que você pode perder o que tem, toma cuidado, não é assim. Com quem você está fazendo aliança? Ele fez aliança. Primeiro momento parecia que ia começar a dar certo, deu muito errado. Ele perdeu o dinheiro, quase perdeu a família. Chegou a perder, depois recuperou. Tomara que fique firme. Por quê? Fez alianças fáceis. Quando alguém propôs para você um dinheirão, sai disso, né? Teve até uns atletas, eu estava lendo uns atletas até do Palmeiras, fizeram um negócio para ganhar o dinheiro, tem um maningaense, e o pior, tem gente de igreja evangélica aqui. Você vai ganhar 5% por mês. Como? Não tem nenhuma aplicação que chega a 1%. Como é que você vai ganhar 5%? O que aconteceu? Perderam milhões. Alianças. Com quem você fez aliança? Mas aquela pessoa falou que é de Deus. Irmãos, falar que é de Deus no Brasil hoje é muito simples. Quase todo mundo fala que é cristão mesmo. Então, você tem que tomar cuidado com quem você está fazendo aliança. E que negócio você está fazendo? Qual que é o negócio? Esse negócio agrada a Deus, passa pelo crivo de Deus. O Davi aqui, ele não negociou com o filisteu e com ninguém. Ele tinha amizade com reis, né? Quando estava em guerra, ele levou os pais para ficar com o rei de Moabe, mas ele não fez aliança com o rei de Moabe. Ele deixou os pais ali. Então o que acontece, Davi? Ele esperou o momento certo para fazer as alianças com as pessoas certas.
Faça aliança com pessoa certa e Deus será contigo, amém? Faça de qualquer maneira não. Se você fizer certo, as promessas de Deus virão sobre a tua vida. Para encerrar a mensagem, como alcançar a promessa de Deus? Diga assim: efetuando a vontade de Deus. No versículo 4 e 5 diz: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Ele vai tomar Jerusalém nos versículos posteriores aqui. Então veja bem, chegou num ponto que a vontade de Deus estava muito clara, ele vai agora tomar posse. Ele vai chegar aqui no versículo, Jerusalém, ele entendia que era o lugar certo para ser a capital. Ele vai, Joabe, ele tem umas promessas, o Joabe vai conquistar, fazer aquela guerra e vai ser vitorioso, e ele vai tornar aquela cidade. Ele vai à luta. A vontade de Deus também precisa ser conquistada, precisa, mas no momento certo, na hora certa. Você também não pode ficar aí, eu vou ficar esperando que vai, não. Você tem que esperar o sinal, você tem que esperar Deus abrir a porta, você tem que fazer alianças corretas, mas chega um momento que você tem que pisar também em frente. Quando Davi entendeu que era a vontade de Deus, ele estava sendo coroado e ungido pelos anciãos, ele vai lá e toma posse. Ele vai dominar aquele país e vai fazer daquele país um país próspero e abençoado. Ele soube esperar, mas agora com ânimo, dedicação, temor, mas com muita força. Ele vai atrás, ele vai lutar, e ele vai conseguir, ele vai alcançar o que ele queria, ele vai alcançar. Mas ele fez também a parte, ele esperou a hora certa, mas na hora que Deus chegou, falou, é agora, ele levantou e falou assim, é comigo, Senhor. Ele foi à luta. Davi venceu todas as batalhas, porque foi à luta. Só uma guerra ele não foi, deu errado. Mas todas que ele foi, ele venceu. Então, a gente tem que guerrear nesse mundo, nós temos que lutar. Deus tem propósito para nós? Tem. Nós temos que lutar. Mas precisamos aprender a fazer as coisas no tempo de Deus. Espere em Deus e vai dar certo, amém? Vamos ficar de pé? Espere o sinal de Deus, aguarde a abertura da porta por Deus, faça aliança com pessoas enviadas por Deus e efetue sempre a vontade de Deus. Alcance a promessa. Alcance. Deus tem promessas lindas para você e você vai alcançá-las. Amém? Cantemos.